Olá, olá, meu irmão. Olá, minha irmã. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, com todos vocês. É bem Eu grandinho. sou o Rafão. Meu nome é Adriana, né? Somos da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, no Montese, região Bom Jesus dos Aflitos. E é uma grande alegria nos encontrarmos hoje para poder falar de um assunto tão importante para a nossa missão pastoral, né? Que é o setor pré-matrimonial da pastoral familiar. Como Rocha já adiantou, né? É um assunto muito extenso. Então, nós vamos dar uma visão panorâmica das ações do setor pré-matrimonial que podem ser realizadas, né? Então, vamos dar umas pinceladas em alguns tópicos. Mas, para iniciar essa nossa conversa, nós temos que trazer a razão de estarmos aqui hoje, né? O centro da nossa fé, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus quis se encarnar, né? Nos deu o seu Filho e quis se encarnar numa família. Ele que tinha todo o poder para vir já adulto, ou da forma que ele viesse, ele escolheu ser família, né? E veio numa família humana, a Sagrada Família de Nazaré. Então, Deus nos deu o seu Filho para nos fazer filhos também. Então, todos nós somos irmãos. Receber a graça de ser destinatário desse amor nos enche de fé e de esperança. Deus é família, Deus é comunidade. Essa é a dinâmica da Santíssima Trindade. A gente lembra que o amor é a essência de Deus e deva ser uma característica dos cristãos, né? Como se fala na Sagrada Escritura, vejam como eles se amam. Então, esse amor, ele gera um compromisso, é amar e servir. O amor só tem sentido se acompanhado de obras. O amor resulta em ações concretas. Nós, agentes pastorais, somos trabalhadores da messe do Senhor. Jesus nos chama, mas ele também nos envia. E nós devemos estar atentos a ouvir esse chamado de Deus e anunciar com a nossa vida e testemunhar o amor que se faz serviço, que se faz comunhão. Ter uma vida fraterna em comunidade. O ser humano vem com o chamado de pertencer a uma família. Papa Francisco nos recorda que a família é luz na escuridão do mundo. Por isso, a nossa missão é ajudar as pessoas a responder a esse chamado de Deus. E também Papa Francisco nos recorda que as relações familiares, quando bem vividas na vivência cotidiana, pode ter, sim, o seu valor salvífico. Vamos iniciar aqui Vamos sim, mas antes é bom lembrar que é bom que você tenha papel e caneta, anote tudo que a gente está falando. Gostaríamos muito de responder qualquer situação, qualquer questão que você tenha. Então, para isso tem os canais, vocês podem entrar em contato com a gente, né? Então, teremos o prazer de respondê-los. Então, e usem também o chat do meio que você está assistindo para interagir. Se você está assistindo gravado, da mesma maneira, pode continuar usando e colocando, que nós procuraremos entrar em contato para esclarecer qualquer situação que esteja ao nosso alcance, tá bom? Então, vamos lá. Calma. Isso. Aí. Então, começamos enquadrando o setor pré-matrimonial, né? O setor pré-matrimonial é um dos setores da pastoral familiar, como nós veremos adiante, e aqui, né, nós estamos como Comissão Arquidiocesana da Pastoral Familiar. A Comissão Arquidiocesana, por sua vez, faz parte do Regional Nordeste 1, né, que é o estado do Ceará, e os regionais fazem parte do setor Vida e Família da CNBB.
Então, Papa nos convoca a... Aí, voltou. Aqui. O Papa Francisco nos convoca para uma igreja em saída, na qual os cristãos católicos evangelizarão com ardor, dinamismo, ousadia, criatividade, coragem e alegria, formando uma comunidade de discípulos missionários que sabem tomar a iniciativa sem medo de ir ao encontro, procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. Então, a exemplo de Nosso Senhor, que é o nosso paradigma, né? Nosso Senhor, o Divino Mestre, ele se encontrava geralmente fora dos muros, né? No meio do povo sofredor, porque ele, Jesus, os conhecia e era um deles, né? Então, certa vez, Nosso Senhor, quando ele pregava a multidão, alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E ele perguntou: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, né? Então, e ele mesmo respondeu, estendendo as mãos aos discípulos, ele mostra, né? Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, Nosso Senhor era aquele que se fazia próximo, construtor do novo reino, né? Então, esse impulso de nós sermos igreja em saída, nada mais é do que resgatarmos, né, os ensinamentos do nosso Divino Mestre, né, nos fazendo mais próximo das pessoas, né, e colaborando com a construção do seu reino. E lembramos que todos os batizados são chamados a ser discípulos missionários. Também no documento de Aparecida, né, um documento muito importante, principalmente em relação à família, ele vem nos lembrar no número 384. Não podemos ficar tranquilos em nossos templos em espera passiva. É necessário passar de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária, fazendo com que a igreja se manifeste como uma mãe que nos saia ao encontro, uma casa acolhedora, uma escola permanente de comunhão missionária, né? E aí, mais uma vez, nós temos que se fazer discípulo é aproximar de Cristo, né? E a exemplo daquela passagem do bom samaritano, devemos nós nos perguntar o que podemos fazer àqueles que Deus nos coloca no caminho. Porque, meus irmãos, Deus se importa com cada ser humano. Para Ele, todos nós somos importantes, independente da condição que nós estamos. Nós valemos o seu sacrifício, né? O seu sangue precioso. E no plano de Deus, a família ela está alicerçada no sacramento do matrimônio. O Código de Direito Canônico, no número 1055, vem nos trazer uma definição do sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio é a aliança pela qual um homem e uma mulher constituem entre si um consórcio da vida toda, ordenado por uma índole natural ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, e que foi elevada à dignidade de sacramento por Cristo, nosso Senhor. Então, o casamento, ele não é uma obra do acaso. O matrimônio é canal da graça salvífica. E, portanto, esse casamento, ele deve ser sedimentado na rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo. Família é dom, o matrimônio é sacramento de serviço.
e a gente lembra a dificuldade de se trabalhar com as famílias, mas a gente até sabe a razão, né? Não está somente na dureza de coração de algumas pessoas, mas também a gente tem que lembrar, assim como a irmã Lúcia, né, uma das pastorinhas da aparição de Fátima, ela vem lembrar que o combate final será contra o matrimônio e a família. Então, a gente tem que trazer bem isso em mente, né? Essa luta que nós devemos travar, porque vale a pena. Em Amores Letícia, vem, no seu número 201, vem fazer uma menção, não só aí, né? Por todo o documento, mas especialmente nessa parte, a gente quis registrar que a pastoral familiar deve fazer experimentar que o evangelho da família é resposta às expectativas mais profundas da pessoa humana, a sua dignidade e plena realização na reciprocidade, na comunhão e na fecundidade. Então, trabalhar pela família, acompanhar os seus passos em todo o seu desenvolvimento, em todos os seus aspectos, nas diversas idades dos seus membros, nas diversas situações. Porque se a gente quer um mundo novo, esse mundo só será possível, esse mundo novo, com novas famílias, com famílias novas, famílias restauradas. E aqui nós começamos propriamente a falar do setor pré-matrimonial. E só para avisar vocês que, ao mesmo tempo que a gente está transmitindo, eu estou controlando tudo isso que está acontecendo, então eu fico me virando aqui porque eu também estou transmitindo no Instagram, então é uma ginástica. Então eu deixei a Adriana para falar e eu estou aqui na ação e eu vou pedir para o Rocha me arrumar mais 2 braços, porque só 2 não está dando conta, viu, Rocha? Então é assim como a Messi precisa de muitos braços para fazer tudo com muito amor, com muito carinho, para trazer a informação da forma certa, da forma correta e cada vez mais se capacitar, né? Como foi dito aqui aí no chat de alguns canais, cada vez mais se capacitando, cada vez mais estudando, para exatamente falar na mesma linguagem, né? Como é bom a gente conseguir se comunicar e conseguir trazer, né, essa amplitude. Então, se eu estiver me virando aqui, é por isso, tá? Só para avisar. Eu achei importante avisar vocês, tá bom? E se der um pequeno atraso aqui na passagem dos slides, vocês perdoem, já sabem o que é, né? Porque aqui como é que é a vida real. Como a gente... É isso aí. Então, mostrando esse slide, né, que fala da subdivisão das ações missionárias da pastoral em 3 setores, né, nós temos a dizer que a pastoral se articula suas ações em 3 eixos: o setor pré-matrimonial, o setor pós-matrimonial e o setor casos especiais, mas todos esses setores possuem a mesma importância, porque eles se direcionam às famílias e aos indivíduos em diferentes etapas da sua vida. Avante. Aqui tem um organograma, né, da composição da pastoral familiar a nível paroquial, né? Acima vem aí a comissão paroquial, composta, meio que autoexplicativo, né, meu povo? Então, vocês devem estar observando aí a parte, vamos dizer assim, administrativa, casal secretário, né, o que é responsável pela finança, né, o pároco, que é o assessor espiritual, geralmente, quando não alguém designado por ele, né, o coordenador paroquial, e quando é bem recomendável, né, um núcleo de formação e espiritualidade, porque, como nosso irmão Ednardo
nos falou, né? Nós temos que viver uma vida equilibrada entre Marta e Maria, né? Nós temos que ter cuidado com o ativismo pastoral, mas também nós temos que nos abastecer, né? Então, a espiritualidade, ela tem que ter a mesma medida de importância da nossa formação. E aí, ele é um pouco autoexplicativo, eu vou me ater somente ao setor pré-matrimonial, mas tem aí umas palavras-chave que já nos dá uma luz, né? Que o pré-matrimonial prepara, o pós-matrimonial acompanha e os casos especiais acolhe ou atende, né? Então, vamos passando. E aí, como é essa dinâmica da pastoral familiar, né? Uma figura que ela chega a ser até que complexa, né? Mas é isso mesmo, ela é complexa, mas não complicada. Então, a gente vê que nós não enxergamos bem onde é o começo e onde é o fim, porque é isso mesmo, é uma relação horizontal, mas circular, né? Onde não tem os mais importantes, todos estão no mesmo nível aqui, eu falando assim, estou tirando aqui a hierarquia, mas na questão missionária, né? Todos temos o mesmo grau de importância, porque afinal, minha gente, todas as pastorais, movimentos, têm a mesma finalidade, né? Que é proclamar, anunciar o nosso Senhor Jesus Cristo e fazer que o maior número de pessoas, né, se santifiquem e se salvem. Então, a gente está vendo que a relação ela é uma relação circular, né, porque dada a não ter assim a supremacia de uma parte, mas ela também é permeada pelas articulações, porque nós vamos ver que a pastoral, a pastoral familiar, ela tem essa característica, né, de ser uma pastoral que se integra, né, e age em cooperação com outras pastorais e movimentos. Então, há toda uma integração. E vai ficar muito difícil, vou dar uns exemplos aí no decorrer, muitas vezes identificar o que seria uma ação típica do setor pré-matrimonial e o que seria uma ação típica do setor pós, porque o que está sendo cuidado pelo setor pré, de repente pode vir a ser cuidado do setor pró e assim, né, assim por diante, e de repente pode se tornar um caso especial. Então, para não complicar a nossa cabeça, vamos seguir adiante. Foi? Sim. Foi. Vamos. E como é que nós, agentes, vamos nos preparar para a missão, né? É através da oração, mas do conhecimento e da ação, né? Então, toda a equipe, agora falando especificamente aqui para o setor pré, né? Toda a equipe de preparação remota ao matrimônio precisa ter uma formação geral sobre todos os setores, por aquelas razões, né, que já mencionei. E aí, o primeiro passo é conhecer e estudar os documentos da pastoral familiar, que, diga-se de passagem, é bem vasto, né? Então, a pastoral familiar, ela procura promover a formação e a capacitação dos seus agentes, como a gente está fazendo aqui, né? Ela possui uma metodologia própria e também uma literatura própria, né? Inclusive, nesses tempos agora, que não estamos podendo trazer os livros, né? A gente sugere a vocês que adquiram esse material que a gente vai mostrar aqui ao longo na loja virtual da Comissão Nacional. Mas, além da literatura específica para cada ação,
Tem também o auxílio das formações, né? A paróquia, como é que se dá essa dinâmica? A paróquia solicita, através do assessor da sua região, né, uma formação sobre um determinado assunto, né? E aí chega até a comissão e a gente providencia, né? Então, assim, para períodos diferentes, como vivemos, requer diferentes metodologias. E para fases diferentes também. Nós temos muito a fazer, meu povo. Muito a ensinar e muito a aprender, né? Então, nós estamos sempre aprendendo, mas nunca estamos prontos. E vamos adiante. Volta volta o slide. Volta. Tá. Isso? Isso mesmo. Tá certo. Então, assim, como é uma igreja em saída, o discípulo missionário, o agente pastoral, tem que se fazer próximo, como é que a gente se faz próximo às famílias? Indo até as famílias, né? E aí a gente tem as visitas domiciliares, né? Melhor falando, as visitas missionárias. Para isso também a gente lembra que há uma formação que a comissão dispõe. Então, nessas visitas domiciliares, alguns aspectos devem ser levados em consideração para serem aplicados em cada visita familiar. O aspecto missionário, o aspecto do encontro, o aspecto da escuta, esse aspecto... O item A e o item B eu não estou assim, detalhando, porque eu acho que já foi falado de alguma forma. O aspecto da escuta é a gente ter a caridade, né, de dar a atenção àquela família, escutar, né, a sua história, né, o que está passando, mostrar que nos importamos com ela, né? Mas não deve ser uma escuta de qualquer forma. Ela tem que ser uma escuta sigilosa, né? A gente tem que ter a discrição de não sair aí contando, nem fazendo juízo de valor, né? Do sofrimento alheio. E, ao se fazer próximo, a gente gera vínculo, né? E, ao gerar vínculo, gera confiança para a gente poder ajudar nessas famílias. E o outro aspecto é o da solidariedade, que está muito ligado à fraternidade, né? Que também é autoexplicativo. Aqui é a interação com as pastorais e movimentos paroquiais. É uma característica da pastoral familiar, é a integração. Por isso, é essencial que a pastoral desenvolva caminhos para efetivar de forma adequada esta integração conjunta da seguinte forma: conhecer as atividades das pastorais da paróquia e acrescente-se aí movimentos e serviços, e apresentar-se às pastorais. Então, acredito que aqueles que exerçam alguma função, alguma missão de liderança, já esteja até habituado a participar das reuniões do Conselho Paroquial de Pastoral, né, os CPPs, e ali, unido às outras forças vivas da paróquia, né, nós vamos facilitando a articulação, né, entre os agentes e também pedindo ajuda a eles quando estamos numa ação ou numa missão que requer mais de uma cooperação, né? Isso é essencial. A gente viver essa unidade, embora na diversidade de carismas, mas é muito importante. E, ao fazer isso, nós estamos planejando em conjunto, né? Um exemplo muito simples até, quando se tem a festa do padroeiro ou da padroeira paroquial, né? Que ali o pároco reúne
o seu conjunto, o seu corpo pastoral, para designar tarefas e ações conjuntas, né? E não só isso. Então, fazendo uma comparação a um objeto, a pastoral familiar é como se fosse um guarda-chuva, né? Aonde debaixo dela, não em posição de submissão, mas no sentido de abraçar, né? Estão todas as outras pastorais, movimentos e serviços. Muito, e ainda se aplica. E quando se conhece, como a Adriana falou, os documentos da igreja, né, você vai adequando também à realidade da paróquia, porque cada local tem uma realidade que pode ser implantado alguma coisa ou outra, e também com a predisposição do pároco, conforme ele tem o plano pastoral de execução da própria paróquia. Então, o documento serve para guiar e para mostrar o que faz, para que seja, obviamente, utilizado pelos agentes de acordo, obviamente, com a realidade de cada paróquia, não é? E o que fazer no setor pré-matrimonial? Agora, as ações específicas. Vamos lá. A premissa do trabalho, né? A premissa da atuação do setor pré-matrimonial é o trabalho com os filhos. Aí, assim, minha gente, no caso, da preparação remota, né? E uma subdivisão da preparação remota o trabalho com os filhos, desde sua gestação até o casamento. E aí a gente lembra da literatura, né, específica, e eu vou me ajude aqui, Rafael. Será que dá? Aqui, ó. Tem esse subsídio. Opa. Calma, vou acertar. Tanto botão. Aqui, ó. Esse aí é para trabalhar, fazer acompanhamento à gestação, para a mãe já saber o valor da vida, né? É um fortalecimento aí da família, dos filhos. Outro também, esse aqui, catequese desde o ventre materno. Todos esses, meu povo, a gente pode adquirir lá na loja virtual da Comissão Nacional, que Rafael vai botar, né, ali depois. Bota o link lá no chat mesmo, ou pode entrar em contato que a gente também passa. Aí, fora esse daí, né, tem muitos documentos, né? Tem muitos documentos do magistério da igreja, mas tem esse aqui também que eu achei muito interessante, também que é próprio da pastoral. Vamos aí privilegiar a prata da casa, fazer conhecido aí nosso material, que vem numa linguagem bem simples, né, para trabalhar aí a família, com ilustrações muito, muito bacanas, isso daí. Então, os filhos, então, por que os filhos, né? Porque esses filhos, eles são dons, né? Ter filho é um ato de fé num mundo melhor, né? Os filhos, eles podem vir tanto de forma natural, como também por adoção. Sim. E aí a subdivisão, né? Preparação remota, preparação próxima e preparação imediata. No slide seguinte, ainda não, viu, Rafa? Tá. No slide seguinte, vocês vão até, porque ele é bem ilustrado, vocês vão até entender por que essa nomenclatura. Vamos agora para o próximo, para clarear. Então, pronto. Vocês veem nessa linha do meio, né? Preparação remota, preparação próxima e preparação imediata. Então, isso é um itinerário, um caminho de fé, que vai desde a gestação, né? Desde o nascituro, até os pés do altar, né? Até o dia do casamento. Então, a preparação remota começa no ventre e perpassa a vida até um namoro, né, que esteja se transformando em noivado, como a gente pode ver ali na linha do tempo, né? Sendo constituída por todas as ações que estimulam a vocação matrimonial
que trabalham em favor dela, começando na vivência dos pais, passando pela catequese, crismas, encontros de namorados e outras iniciativas. Aqui nós trouxemos uma citação da Familiares Consórcio, que foi a primeira, né, o documento, vamos dizer assim, que trouxe a previsão da constituição da pastoral familiar, né, da existência da pastoral familiar, por nosso santo, né, São João Paulo II, aí é da editora Paulinas, mas tem várias editoras católicas, né? Então, é um documento muito importante e nós devemos conhecer. Diz o seguinte: a pastoral familiar da igreja deve ser progressiva, também no sentido de que deve seguir a família, acompanhando-a passo a passo nas diversas etapas da sua formação e desenvolvimento. Próximo. E temos agora uma citação do Diretório da Pastoral Familiar, que fala o seguinte: preparação remota ao matrimônio é fundamental quando pensamos na constituição das futuras famílias, pois sobre ela se apoiam todas as outras etapas da formação. A adequada preparação remota começa no seio da família, já na primeira fase da vida, percorrendo o caminho da escola e da catequese. Aí, Rafael mostrando o diretório, né, da pastoral. Então, essa preparação remota, ela acontece na família e na igreja, concomitantemente. É uma vivência da fé. Vamos passar. Assim, o trabalho do pré-matrimonial na preparação remota envolve toda a família, mas o foco, né, o centro, o cerne do trabalho é a formação da vida dos filhos. Os pais e toda a igreja são responsáveis por essa tarefa, juntamente com os agentes da pastoral familiar, né? Então, aqui vem nos lembrar que os pais são os primeiros agentes desse setor da pastoral familiar, né? Que bom que sempre fosse assim, né? E é isso. E nunca nos delegasse nessa função. Mas nem sempre a realidade é essa. Então, assim, nós observamos novos contextos familiares, né? E muitas vezes também vemos a delegação da transmissão da fé para a igreja, através das suas paróquias, das suas pastorais, dos catequistas, né? Mas quando, se falando de família, quando se tem a oportunidade o agente tem a oportunidade de realizar aquelas visitas domiciliares, as visitas missionárias que nós tivemos, né, aqui na paróquia, a gente passa a observar como as famílias, quase a totalidade, né, vamos dizer assim, mas no nosso caso, das que a gente foi para a totalidade, ficam gratas, né, por nossa visita, por nós estarmos nos aproximando e até, às vezes, confunde com outras denominações cristãs, né? Então, a família, ela é formadora de pessoas, educadora na fé, promotora do desenvolvimento. A gente tem que lembrar e testemunhar que uma família evangelizada se torna família evangelizadora. O plano de ação. Atuar nas comunidades paroquiais é abranger o maior número possível de atendimentos, realizando um trabalho de integração, uma pastoral orgânica e sendo uma pastoral de integração entre as pastorais sacramentais, batismo, eucaristia, crisma e matrimônio. Certa vez, numa semana catequética aqui da região, e Ives, que nos assiste, vai saber bem do que se trata, né? O
o palestrante, o facilitador, que é o Altieres dos Santos, que é um grande formador da editora Paulus, ele perguntou, né, se o agente da pastoral familiar era catequista. É claro que ele já sabia a resposta, mas ele queria ouvir, né? Estava eu e alguns agentes da pastoral familiar que fazem também, que atuam também na iniciação à vida cristã, e de pronto a gente confirmou que o agente da pastoral familiar também é um catequista, né? Vamos ao próximo. Nesse plano de ação, gente, é porque, né, é tudo ao mesmo tempo, transmitindo, falando. Então, pois é. Então, o plano de ação, conhecer a realidade das famílias das comunidades da paróquia, como o Rafael falou, né? Cada comunidade tem a sua especificidade, sua situação, e aí requer a sensibilidade, né, tanto do pároco como dos agentes, de elaborar um plano pastoral que atenda ali aquelas necessidades locais. Então, isso só é possível quando se conhece o campo, né, o terreno que nós estamos entrando. E aí, lembrando, né, como é que a gente pode amar, como é que a gente pode cuidar daquilo que a gente não conhece. Então, a gente tem que conhecer para poder servir melhor. Né, e conhecer a realidade realidade educacional das comunidades, para poder também, tanto na adequação da linguagem, como também para poder trabalhar as deficiências, né, que se tem. Então, a igreja, a pastoral, como colaboradora na educação também, na educação, agora me fugiu a palavra, na educação formal, ixi, minha gente, formal. Perdoe. Né? Porque assim os também, professores... né? Tem a importância também de conhecer, até para poder aplicar mais efetivamente na realidade que a paróquia tem. E aí, quando isso é feito de acordo com uma documentação informativa, que você pode depois, de repente, recorrer aos agentes, porque se de repente isso é feito com uma realidade que não está documentada, como é que a arquidiocese pode ajudar, o regional pode ajudar, ou trazer... Pode traçar um perfil. Isso. Né? Então, a importância de conhecer o documento para trazer para a realidade da paróquia é muito interessante. Por quê? Porque assim você consegue uma ajuda mais efetiva de todo o corpo que trabalha na arquidiocese, que quando não sabe, vai para o regional e vai para o nacional para trazer a informação que a paróquia precisa conforme cada realidade, não é mesmo? E do jeito que ela precisa. E do jeito que ela precisa, exatamente. Atendimento personalizado. Então, ser ponte de integração na paróquia, isso a gente já falou bastante. Vamos adiante. Isso. Né? Então, as áreas de trabalho. Trabalhar a vida, né? A valorização da vida junto às gestantes, mães solteiras, cuidados à maternidade, adolescentes, pais jovens e futuros pais. Aí a gente até mostrou alguns subsídios, né? Trabalhar a paternidade e maternidade responsáveis. Esse tema vai ser bem recorrente, né? Tanto em relação à vida, mas a vida daqueles que já estão chegando ao mundo, mas também das famílias que se formam, né? Na preparação ali dos noivos. Vai ser um tema muito recorrente de suma importância. Né? Então, assim, a gente pode trabalhar, né, através das visitas domiciliares, visitas missionárias e acompanhamento à gestação, né, que aqueles subsídios não precisa, não. Aqueles subsídios já nos inspira, né? Então, assim, eu queria dizer para vocês que também, fruto da experiência, que a família daqueles que a gente atende, a família daquele catequizando, agora vou usar essa nomenclatura,
ela muitas vezes não é uma família evangelizada. Então, cabe a nós, né, desbravar, né, ensinar, assim, ter muito zelo na transmissão da fé, porque às vezes é a primeira vez que estão ouvindo esta boa nova, né? Pode alguns ficarem até surpresos, mas isso aí é bem frequente. Então, nós devemos comunicar essa dimensão eclesial, essa dimensão comunitária, né? Nos unir a quem busca caminhar junto. Então, assim, se a família acolhe aquela proposta e quer caminhar junto com a comunidade, ser inserida na comunidade eclesial, nós temos que dar todo esse suporte, né? E aí vai a troca de experiência, porque muitas vezes, até mesmo aquele que não é catequizado, no seu jeito rude, porque não conhece, mas sabe, às vezes, definir ali certas situações com tanta sabedoria que a gente acaba nessa troca de experiência adquirindo também conhecimento, né, para o nosso crescimento espiritual e também para aplicar, né, para servir. E aí é quando nós, evangelizando, estamos sendo evangelizados, não é mesmo? Quando saímos para uma realidade, e nessa igreja em saída, nós como agentes, como leigos, e acabamos nos deparando com uma realidade familiar, né? Porque uma coisa é falar, outra coisa é realmente sair e fazer isso de fato. O quanto é importante estar espiritualizado para poder fazer isso. Então, abastecido, exatamente, para poder chegar e poder ouvir também, naquela necessidade do irmão, algo que vai trazer também a nosso crescimento, nossa evangelização. Então, isso também é importante observar, né? Sim. Então, assim, essa catequese, esse aproximar-se, né? A gente percebe que essa catequese ela é feita através das relações, né? Porque nós, seres humanos, somos seres relacionais, né? Então, através do fortalecimento dessas relações ali, confiança, proximidade, a gente vai ter como consequência a participação deles na igreja, né? Quando eles se sentem acolhidos e chamados mesmo, né? Então, essa catequese, ela forma tanto o catequizando, aquele que muitas vezes aqui, usando agora outra nomenclatura, né? Tanto o que está sendo evangelizado como o evangelizador, né? Como o Rafael falou, é uma via de mão dupla, é um crescimento mútuo na fé. Há exemplo de como foi a relação de nosso Senhor Jesus Cristo com todos aqueles que passavam, né, que passavam por ele, né? Então, um processo muito interessante. E esse processo, né, tem que ser com inspiração catecumenal, né? Vamos passar para o outro. E esse campo de valorização da vida da família, uma vez que as famílias muitas vezes não são evangelizadas, não são catequizadas, a gente tem que ir lembrando dos filhos, mas também lembrando dos pais, né? Propondo a eles também que se insiram na igreja, que recebam os sacramentos, não por receber, mas por ser canal da graça, né? De viver conforme os ensinamentos, né? As orientações de Deus. Então, a gente fala aqui do educação dos filhos, mas a gente não esquece também os pais, né?
E ao lembrar dos pais também, a gente os convida para uma catequese de adultos. Então, a família, a integração com a catequese para a iniciação à vida cristã, trabalho com as famílias das crianças, né? Aí tem exemplo aqui, encontros de temas sobre família e educação de filhos. Sim, é um exemplo. E aí abre um parênteses que eu vou procurar ser bem breve, porque assim, a menina dos olhos, né? Que é a iniciação à vida cristã, porque nós só teremos famílias fortalecidas se entenderem por que são cristãos. E para isso tem que ser iniciados, né? Então, minha gente, com o documento... Ai, meu Deus, cadê o documento? Com esse documento 107, né, da CNBB, que fala da iniciação à vida cristã, Rafael vai mostrar, aí nem sei a editora, mas tem várias editoras, né? Pronto. Ele vai tratar como sujeito da iniciação às famílias e vai, como também uma metodologia que envolve muito, ela convida, né, aqueles que trabalham as famílias, como, por exemplo, a pastoral familiar, para serem introdutores da IVC nas famílias dos catequizandos, né, fazendo esse acompanhamento. E como é frutuoso, viu? Porque estivemos aqui acompanhando algumas famílias e famílias das mais diversas realidades. Muitas vezes eram os filhos que mesmo falavam que os pais poderiam receber o sacramento do matrimônio e pedir aos pais que o fizessem, como também os pais entendiam, né, porque precisam acompanhar os filhos. No item 3, pais, aconselhamento para a importância do diálogo com os filhos, conflitos e dificuldades, bem como os principais problemas relacionados à adolescência. Né? Pode ir. Sim. Então, facilitar através dessas promoção de encontros sobre temas de família. Muitas vezes a gente observa isso nesses nossos encontros, né? No primeiro sábado de cada mês, trazendo temas que são relevantes, né? Temas afins da nossa missão, vai nos instruindo, mas desse mesmo modo nós podemos fazer nas nossas paróquias. E agora me lembra uma frase muito impactante que tem em Amores Letícia, eu acho que é no número 7, que fala que famílias não são problemas, mas são oportunidades. Então, depende do nosso olhar, né? E depende também da nossa caridade de servir com amor. No item 4, vai falar da juventude, né? Aqui tem grupo 1, grupo 2, porque para ilustrar aqui as duas articulações, né? Integração com a pastoral da Crisma, né? A IVC Dimensão Crisma, e aí algumas sugestões de ações, né? Como palestras, debates, fóruns sobre sexualidade e afetividade, maturidade, né? Sobre os meios de comunicação e tudo mais. E também com a integração com o setor juventude, porque Pastoral da Juventude passa a se chamar setor juventude, e movimentos de jovens, né? Os grupos de jovens, que aqui na nossa paróquia são, não sei como é que está agora, mas eram mais de 2.000 jovens envolvidos, né? Com temas relacionados à juventude, família, paternidade, maternidade, casamento, vida a dois, sacramento do matrimônio, espiritualidade e vida cristã. E é muito enriquecedor, viu, minha gente? Muito enriquecedor. Nós também tivemos a grata experiência de nos juntarmos ao setor juventude, que aqui na nossa paróquia, por ser da Sagrada Família, né, dos Padres Piamartinos, se chama setor Juventude Piamartina,
E foi muito bacana, porque eles são super criativos e foi encontros assim com a cara deles, né, numa linguagem própria para eles, feita por eles, né? A gente assessorava no sentido de indicação de palestrante e tal, mas com todo o rosto e linguagem de jovem, né? E na parte da educação, isso é muito importante, embora muito difícil, porque no Estado laico, né, fica um pouco complicado. Mas a gente vai procurando, né, vai propondo e pedindo a Deus que providencie, né, para que as oportunidades surjam. Então, a atuação junto às escolas e instituições de ensino, né, aí vai a integração com professores, nos mesmos moldes do que nós dizemos anteriormente, né? Com a temática aí, como é uma articulação conjunta, uma temática que seja favorável à educação. E ainda falando de preparação remota, agora a gente já está ali bem na fronteira, né, nós falamos agora dos encontros para namorados. E deixa eu... Isso. E aí, esses encontros, ele tem um objetivo... Gente, aqui é umas linhas gerais, né? Desenvolver uma consciência cristã sobre a vivência do namoro, como objetivo específico, incentivar a prática dos valores cristãos dentro do namoro, levar os namorados a uma conscientização sobre o que é verdadeiramente namoro, criar uma consciência moral dentro da vivência do relacionamento do namoro. Próximo, Rafael. Orientar os jovens que o namoro deve ser um período de vida aberto ao trabalho e ajuda aos irmãos, né? Que existe vida quando se namora, que tem casais de jovens namorados que parece que o mundo acabou, só tem um namoro, né? Preparar remotamente para o matrimônio, isso quando essa relação evoluir, né? For amadurecendo. Lembrar aos namorados que o namoro é um relacionamento aberto à família, então, assim, não instrumentalizar as pessoas, né? Não ter muito cuidado em não usar as pessoas e depois, né, como objetos, porque isso deixa sequelas terríveis, né? Então, a gente deva deixar isso bem claro para eles, né? Também deixar claro que o namoro é uma época de avaliar se o relacionamento tem futuro. E aí, ainda eu gostaria de fazer um comentário. Bom, assim como no noivado, né, o momento do namoro, ele é um momento, aliás, eu não digo nem namoro, eu vou um pouco antes, né, esse momento em que o jovem, que a jovem está ainda nessa transição aí da adolescência, chegando ali à fase adulta, né, ainda está em formação, deva haver e ser bem trabalhado o discernimento vocacional, porque muitas vezes a família pressiona para que case, né? E não é a vocação da pessoa. Há outros meios de felicidade e vivência da fé, minha gente. Infelizmente, nós já testemunhamos situações que, quando os filhos se decidiam por uma vida religiosa, a família se sentia um pouco meio frustrado, porque tinha outra expectativa os filhos. Então, a gente tem que ajudá-los, né, no sentido assim de promover, né, esses encontros vocacionais, mas quem vai revelar a eles mesmo somos nós não, viu? É o Espírito Santo. Então, assim, mas quando há esse discernimento que a vocação é para a vida matrimonial,
Aí nós podemos até traçar três fases, assim, uma gradação, uma progressão, né? Do namoro, noivado e matrimônio, como se fossem 3 fases. E o ponto crucial deste período, né, é justamente a castidade pré-matrimonial. Olhe, no namoro e no noivado, a pessoa deve se sentir livre para romper o relacionamento se ver que não vai dar certo. Isso aí precisa ser falado várias vezes. Assim também como tem algumas famílias que se frustram quando os filhos decidem por uma vocação religiosa, também tem certas pessoas, e eu já até vi aqui de alguns agentes, quando, por exemplo, eu estou até adiantando, mas é porque tem conexão com esse tema. Quando algum casal de noivos, né, no decorrer da preparação, decide não mais casar. Gente, o momento de se romper, o momento de discernimento é esse. Né? Porque, assim, como o relacionamento entre homem e mulher está aberto à vida, depois que evolui para um casamento, mesmo que seja declarado inválido por falta de algum requisito, mas muitas vezes deixa ali suas consequências, né, que são os filhos. Não estou chamando assim, eu digo consequência no sentido assim, são os que mais vão sofrer, porque não tem esse pai, ex-mãe, né? Então a gente tem que trabalhar bem e não se escandalizar se durante, nem forçar a barra, como a gente se diz no popular, né? Se durante a fase do namoro ou do noivado houver um rompimento da relação. Vamos aí, próximo. E aí nós já estamos se aproximando, né, do casamento. Então, esse casal de namorados agora está decidido a casar. Então, nós entramos promovendo, né, colaborando com o que a pastoral chama de encontros de preparação para a vida matrimonial, né? Essa palavra encontro, a gente vem trabalhando essa palavra encontro desde o começo da nossa fala, porque encontro, né? E essa preparação, embora a pastoral, com a sua metodologia, temas sugeridos e dinâmica, apresentem temas de suma importância, mas a gente sabe que, quem é casado sabe disso, que é um sacramento do cotidiano, né? A gente vai aprendendo no dia a dia, né? Eu amo Rafael, mas isso aqui é verdade, né? Porque eu estou aqui com vocês. Mas o nosso amor, ele amadurece com o tempo, né? Então, tem situações que nós passamos hoje que talvez se nós tivéssemos passado no início do nosso matrimônio, a gente não tivesse estrutura emocional, nem de fé para suportar, né? Então, assim, a gente é uma preparação que vai pela vida toda, mas os noivos têm que entender pelo menos os fundamentos, porque é que eles estão decidindo dar esse passo e construir a família sob a graça de Deus, né? Porque um sacramento, ele não é inventado pela igreja, sacramento foi constituído por nosso Senhor Jesus Cristo. E por ser constituído por nosso Senhor Jesus Cristo, é um canal da graça, e a canal da graça é meio de santificação, né? E hoje a igreja conta aí com mais de 17 santos casados, né? Que maravilha. E aí, assim, eu acho que a Diana não vai gostar, mas eu vou fugir um pouquinho do protocolo. Presencialmente, nesse momento da formação, eu faço, né, normalmente, uma seguinte dinâmica. Mas quando estamos online, você que está assistindo com alguém do seu lado, você vai fazer conforme a minha instrução, tá bom? Então, eu estou aqui com nossos agentes, com o nosso casal regional, cadê? Ali, o Daniel. Então, faz um joinha aí para mim, só para saber que vocês estão aqui, vocês que estão aí vendo. E a dinâmica é o seguinte, a Diana falou uma coisa interessante. Falou, encontros de formação para a vida matrimonial.
Então, e dentro disso é uma linguagem que a gente acaba entendendo que vai convergir para... Mas por que isso é importante, Rafa? Vamos fazer o seguinte, eu vou dizer o meu nome e a Adriana vai dizer o nome dela ao mesmo tempo. E vocês que estão aí com alguém, vocês vão fazer isso. Eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, os dois vão dizer o seu nome em voz alta, tá bom? Então, vamos lá. Tu diz também. Vou dizer Rafael, tu diz Adriana. Então, ó. 1, 2, 3. Rafael! Ficou difícil de entender, não ficou, gente? Ficou confuso. De novo. Ó. 1, 2, 3. Rafael! E agora, vamos fazer o seguinte, vamos procurar falar na mesma linguagem, e agora nós vamos falar, sabe o quê? Jesus. E olha como vai mudar. 1, 2, 3. Jesus. De novo. 1, 2, 3. Jesus. Rafael, por que tu fez essa dinâmica? Quando se fala na mesma língua, o entendimento do que se está fazendo, e ainda mais num grupo, se torna muito mais fácil. Então, ali as pessoas não estão num curso, elas estão se preparando para vivenciar um sacramento. Elas não estão numa formação, elas não estão numa escola, elas estão se preparando, como a Adriana disse, para viver isso de uma maneira muito mais ampla. Então, por isso que o nome se dá a preparação, né? Encontros de preparação para vivenciar o matrimônio. Certo? Foi legal a dinâmica? Então, deixa eu fazer um complemento. Você que está aí, vai lá no chat, vai lá onde você está e escreve como é que é chamada essa preparação na sua paróquia. Vai lá no chat e escreve como é conhecida essa preparação, a formação ou o curso. Só para a gente fazer, de repente, uma dinâmica lá no chat, tá bom? Eu saí um pouco do protocolo, mas eu acho que é interessante a gente, de repente, como forma educativa, mostrar a importância dessa reflexão, tá bom? Obrigado por me dar essa oportunidade. Continuando, né? Então, isso. Assim, próximo slide. Deixa eu botar aqui. Aqui. Próximo slide. Ok, foi. Pronto. Foi muito. Pronto. Agora, a gente traz esse tema que para alguns pode ser novidade, né? Que é a preparação próxima com inspiração catecumenal, perdão. E nós trazemos esse trecho da Amoris Letícia, que está contido no número 206, e diz o seguinte, eu quero só mesmo destacar essa parte que está em negrito, né? Os padres sinodais foram concordes em sublinhar a exigência do maior envolvimento de toda a comunidade, privilegiando o testemunho das próprias famílias e a exigência ainda de uma radicação da preparação para o matrimônio no caminho da iniciação cristã, sublinhando o nexo do matrimônio com o batismo e os outros sacramentos. Dessa forma, evidenciou-se a necessidade de programas específicos de preparação próxima para o matrimônio, que sejam verdadeira experiência de participação na vida eclesial e de aprofundar vários aspectos da vida familiar. Então, só se tem essa plena adesão consciente e permanente quando se faz essa experiência pessoal, né, com Cristo ressuscitado. E isso nós encontramos em todas as dimensões e, sobretudo, no matrimônio. Porque no matrimônio, né, a gente lembra que o padre, ele é o quê? Ele é uma testemunha qualificada. Mas é um compromisso, é um pacto que se faz entre 3 pessoas, né? Entre o noivo, a noiva e Deus. Então, por Deus estar nesta relação, neste vínculo, tudo que Deus faz é o que? É permanente. Deus não muda, Deus é sempre o mesmo. Então,
Tudo que tem a marca do sagrado é eterno. Se é eterno, é indissolúvel. E muitas vezes, minha gente, esses noivos tão ávidos por casar, sei lá por que motivo for, né? Ele vem procurar a preparação, porque a preparação ela faz parte o certificado de participação é um dos documentos que compõe ali o processo de habilitação matrimonial, porque isso eu estou falando de alguns casos, felizmente, né? Não são todos, que tem pessoas bem conscientes e decididas que sabem o que estão fazendo, mas alguns dos nossos irmãos procuram o sacramento do matrimônio, aliás, procuram participar desses encontros de preparação porque não tem outro jeito, né? Porque precisa receber aquele documento para poder se casar, né? E aí a gente já sabe no que vai dar. Mas acreditando na providência divina e nos colocando como instrumento da graça, nós vamos expondo através dos temas, né? Assuntos muito importantes para a construção desse discernimento. Então, essa preparação para o matrimônio, ela ganhou esse destaque, né? Quando o Papa Francisco, ele publicou a exortação apostólica Amoris Laetitia, como vocês acabaram de ver a citação, né? E só para fazer um breve comentário, Amoris Laetitia, nesse ano, completa 5 anos de publicação, e Familiares Consórcio 40 anos de publicação, né? Então, assim, nela a preparação, né, em Amoris Laetitia, essa preparação para o matrimônio é citada ao longo do documento, em vários pontos, mas especialmente no subcapítulo que vai dos parágrafos 204 a 216. E esse subcapítulo é intitulado Guiar os noivos no caminho de preparação para o matrimônio. Então, nós estamos, como o Rafael está falando, nós estamos falando na mesma linguagem. E, assim, falando de matrimônio, nós devemos também falar que, embora o casamento, agora estou falando de casamento, né? Que aí a gente pode pensar até o casamento civil. Embora o casamento seja uma instituição natural, esta natureza, né? Este fato natural, do direito natural, ela é levada à graça através do sacramento do matrimônio, né? Por isso precisa ter este discernimento matrimonial que tanta gente vem falando. E interessante, quando muito se fala, né, que nós somos considerados a imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher são considerados a imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, nós somos diferentes, né? Um homem e a mulher. Então, a gente pode até concluir que quando está o homem e a mulher, a imagem de Deus está completa, né? Isso é muito interessante pensar assim. E numa comparação também desse amor esponsal, a gente lembra que Jesus é o esposo místico da igreja, né? Então, nos diversos níveis, seja pessoal, seja divino, a gente está reproduzindo, né? Está, como é que eu diria, modelando, né? O que já na eternidade né? Esse vínculo de amor indissolúvel entre o esposo e a esposa. Então, Deus vem na Sagrada Escritura, vem falar assim, né? Não é bom que o homem esteja só, mais uma vez para reforçar, né? Então, esse amor, ele é uma doação, ele é uma entrega. Unir duas pessoas, veja como é, assim, algo protegido por Deus mesmo, porque unir duas pessoas diferentes para compartilhar a mesma existência, isso faz que as pessoas amadureçam. É o próximo.
Trazendo agora especificamente a metodologia, nós estamos apresentando aqui o subsídio Matrimônio Encontros de Preparação, né, que nem vai precisar, Rafael, mostrar, porque já está aí a ilustração. E nesse subsídio, ele tem como objetivo geral os encontros de preparação para a vida matrimonial, né? Sim. O objetivo central é sensibilizar os noivos para optarem livre e conscientemente pelo sacramento do matrimônio, baseando-se no amor conjugal cristão e buscando a evangelização da família. Rafael, próximo. Aqui, Rafael já me alertou que eu tenho que correr, minha gente. Pronto, agora eu vou... Foi? Foi 2. Peraí. Agora eu tenho que ter cuidado para não ser aquela locutora de... Não, vai dar certo. Peraí, deixa ele voltar aqui. Já foi esse, pronto. Então, esse livro apresenta encontros pedagogicamente organizados para serem realizados em pequenos grupos, com aprofundamento nos temas indicados. São cerca de 10 temas, 11 temas, né? E ele é pensado para pequenos grupos de 5 a 6 casais, tendo assim, agentes como animadores, né? E aí, por ser pequenos grupos, aí a gente já sabe, né? Gera um vínculo, gera mais confiança, né? E tudo isso. Então, em cada encontro são propostas atividades a 2, não é só o tema, ele é todo em forma de diálogo, né? São propostas atividades a 2 de variadas formas para que levem os noivos a boa reflexão sobre a decisão de contrair um matrimônio e suas responsabilidades, ok? Os temas abordados são temas essenciais e também alguns opcionais. Trata-se de uma proposta simples para a qual não é necessário preparar palestras, slides, vídeos e outras apresentações. Porque, como eu falei, ele é todo em forma de diálogo, né? Tendo até 6 casais. E aí, muitas vezes, aqui na nossa paróquia, como nós zelamos por 100% da presença dos noivos, né, nos encontros, aí, é claro, acontecia de alguém faltar por um justo motivo, e como repor esse conteúdo, né? Então, a gente se valia muito desse livro para fazer essas reposições, e até mesmo de forma domiciliar, né, num horário que fosse conveniente para os agentes e também para o casal. Pode passar. Estou acelerando. E aí, aqui são alguns temas do que traz o livro, né? O amor conjugal, conhecimento e diálogo, harmonia conjugal, os sacramentos e o sacramento do matrimônio, a celebração do matrimônio em seus aspectos jurídicos e canônicos, muito importante, viver a fé no dia a dia da família, a sexualidade na vida do casal, paternidade responsável. Aí vem de novo, se foi um erro? Não foi não. É para falar do grande peso desse tema. Paternidade responsável e métodos naturais. E agora vem mais uma indicação, vai aí, Rafael, esse aqui, que é o subsídio Regina. Aqui. Né, que fala aí dos métodos naturais. Opa, só esse Rafael e Adriano não vai vir no de vocês não, viu? E aí, enquanto ele mostra, eu vou falar. Reflexões também sobre educação e tempo para os filhos, reflexões sobre a administração do lar, missa e reunião com o sacerdote. Então, essa preparação próxima, ela visa ajudar os noivos a sentirem interesse em participar da vida da igreja como casal cristão. Também tomarem a decisão coerente de adiar ou até mesmo desistir do casamento, caso percebam não possuírem as disposições necessárias. Aí nós já falamos, né?
E aí são algumas recomendações, né? Que essa preparação seja realizada com antecedência de 6 meses antes do casamento, muito embora a gente sabe que na prática dificilmente isso ocorre, né? Tem uns, às vezes, que chega dentro do mês que já está agendado a cerimônia, porque para conseguir, às vezes, a vaga naquela igreja dos sonhos, se agenda com 1 ano. Mas aí só depois que vai perceber que precisa desses encontros de preparação, e já quem é de Nazaré já se deparou, acredito que alguns outros agentes de outras paróquias também, tem noivos que chegam para casar dentro do mês e ainda nem sequer fizeram, né? E nós temos aqui um cronograma, né? Porque, como vocês observaram lá no começo, as muitas atividades, aí soma isso aí com o setor pós-matrimonial, mais casos especiais, né? Porque a pastoral é um todo, né? Não tem esse negócio só, eu quero só trabalhar no pré, e todo mundo é convidado a fazer, ajudar no todo, muito embora o Espírito Santo dá alguns dons específicos a certas pessoas, né? Então, aí, a sugestão de local, né? Um lar católico, que, como eu falei para vocês, muitas vezes, dependendo do caso, se faz, melhor dizendo, na residência, seja do agente ou dos noivos, né? Isso aí fica a combinar, ou em um ambiente acolhedor da paróquia, que eu acredito que seja o mais comum para vocês, né? E agora vem um ponto importantíssimo. Vocês lembram lá no começo, quando a gente viu aquele organograma da pastoral familiar a nível paroquial, e tinha ali uma palavra-chave falando que o pós-matrimonial ele tem como característica fazer o acompanhamento? Então, como é que ele vai poder fazer esse acompanhamento? Para ele fazer esse acompanhamento, né, a gente tem que ter em mãos os dados desses noivos para eles promover aqueles encontros para novos casais, né, para os casados, para os recém-casados. E também uma diquinha aí para vocês, é que no último encontro ali dos encontros de preparação, já se fale que vai haver esse acompanhamento para que eles, depois do casamento, não sejam pegos de surpresa. Quem está ligando para eles, agora para quê? Né? Então, assim, para que eles já saibam. E também vai outra dica também. E convide-os para integrar a pastoral familiar. Assim, aqui na nossa paróquia, graças a Deus, nós temos muitos agentes que vieram e são fruto desses encontros de preparação, se sentiram chamados e hoje caminham conosco, né? Nós servimos juntos. E também mais uma outra dica, isso aí é para a gente sempre aproveitar esses contatos, essas relações. Eu vi certa vez em algum canto, agora eu não me lembro se foi uma palestra, o que é que foi, alguém trocando experiência e dizendo que deixava para dar esse certificado numa reunião mensal da pastoral familiar, né? Aquele certificado de participação. Isso acredito que seja possível quando o casal já tem vamos dizer assim, o casal de noivos tem um distanciamento ainda, um período para ir se casar, né? Porque quando está naquela situação que eu falei para vocês, de 1 mês a gente tem que correr, aí é inviável. Mas quando a gente se depara com casais que se programam, e nós estamos fazendo a preparação, mas nós vamos casar só daqui a 4 meses, então é uma dica, né? Ficou uma recomendação aí, poder fazer essa entrega do certificado de participação dentro de uma reunião mensal da pastoral familiar, porque ali ele já vai conhecendo também a pastoral, né? Que os acompanhará. Vamos aqui.
E aí nós queremos só apresentar, porque esse livro é uma riqueza só, que é o itinerário vivencial de acompanhamento personalizado para o sacramento do matrimônio. Esse livro que foi elaborado pelo padre Crispim, né? É o secretário executivo, né, da comissão, fruto da experiência que ele teve. Infelizmente, não vamos poder falar dele, mas já adianto a vocês que, como é personalizado, né, ele já tem aquela cara da inspiração catecumenal e exige mais compromisso dos noivos, né? É uma proposta a um prazo maior, entre agente e casal, né? E aí, numa oportunidade, seja por nós ou por alguém mais qualificado, nós podemos apresentar esse livro. Mas é importante que Padre Crispim deixa bem claro nesse livro que, como ele tem uma metodologia bem própria, tem que se passar por um treinamento específico para que ele surta o efeito que foi planejado, que foi pensado, né? É isso, minha gente. Deixa eu ver o que aqui temos aí. Sim. E aí, falando da preparação remota, já estamos terminando, né? Tem também a recomendação de realizar uma missa no encerramento desta preparação, né? E também aí é outra sugestão, se possível, fazer a entrega dos certificados da participação do casal. Nessa missa, o padre também pode apresentar à comunidade, né, esses casais que vão receber o sacramento do matrimônio. Aí, se possível for, né, convidar pais e parentes para participar da missa. Agora, falando da preparação imediata, essa preparação, ela é feita pelo padre. Ai, gente. Supõe que o casal tenha já feito a preparação, né? Por que supõe-se? Porque o padre pode, em determinados casos, dispensar a preparação. Não é nada de salutar, mas, enfim, há casos e casos, né? O padre, com certeza, é a melhor pessoa para decidir isso aí. Aí, o momento propício para orientações sobre o sacramento, isso pelo padre, do matrimônio, e aí ele faz aquela entrevista, né? A entrevista que faz parte do processo, e faz essa confissão que é do noivo e da noiva, né? Individualmente. Vamos lá, Rafael, passando. Passou não. Passou não, vamos lá. Vamos lá, que nós já estamos com o tempo avançado. As recomendações. Isso aí é no dia do casamento. Mas, minha gente, isso aí é mais viável quando se trata de um casamento comunitário, né? Então, assim, acolher o casal de preferência com a equipe preparada para tanto, celebrar o sacramento de preferência dentro da Santa Missa. E aí, o acompanhamento pós-matrimonial, a gente já falou ali um tempo atrás, né? Já poder falar para eles, já com uma certa antecedência, né? Que haverá um acompanhamento, caso eles queiram, porque a gente não impõe, a gente propõe, a gente sugere, né? A gente oferece, serem acompanhados pela pastoral familiar, e também tem um outro subsídio, toda, que quando se falar do pós, acredito que vai ser apresentado. Mas antes de falar isso aí, eu quero só bem rapidinho, que é importante. Então, falei de casamento comunitário. Vocês lembram que eu estava falando ali da catequese de adultos? Minha gente, muitas vezes é esse momento. Aqui, para o casamento comunitário, que ocorre uma vez por ano, chegam casais que geralmente o perfil do comunitário são casais que já convivem, né? E chega casal, é raro, mas já aconteceu de chegar casal que um deles nem sequer batizado né? Então, por isso,
é preciso nós somarmos força. Rafael está rindo porque nós temos um gatinho que está aqui querendo se vocês ouvirem um miado, é o gatinho, a Luna, que está aqui gritando, né? Então, perdoe. Vocês estão dentro da nossa casa, né? E eu sei, deixa eu só fazer um complemento. E olha que interessante que foi falado aqui, foi perguntado, tá, mas e nesse momento, como chegar até as pessoas, como chegar, nós como agentes pastorais? Gente, a gente não tem resposta para tudo, mas, olha, com boa vontade, com muita oração, sim, nós criamos maneiras exatamente de fazer isso e de fazer, primeiramente, cuidar de nós para poder chegar até as outras pessoas também, mas de uma maneira firme e concisa, com exatamente essa possibilidade de chegar até o outro. Como fazer isso? Então, nós não temos respostas para tudo, mas faremos o nosso melhor e o máximo para manter esse contato formativo com cada um de vocês, para que vocês possam encontrar uma maneira. E cada um que encontrar, por favor, comunique o seu assessor, né, da sua região, como é que vocês estão fazendo, o que é que vocês gostariam de fazer, ou peçam socorro para eles. Falem com eles. Então, e é só saindo um pouquinho e já indo para o fechamento, para finalizar, cada região tem o seu assessor, está em mudança, está reformulando. Na dúvida, procure o casal Rocha e Silvia e diga o que é que você precisa, que aí ele vai direcionar qual é o assessor que vai poder ajudá-los. Então é isso. Eu acho que tem que adiantar, só para finalizar, né, Adriana? Porque o tempo já está. No documento de Aparecida fala assim, sobe só essa parte aqui, viu? Sobe essa parte aqui. Pronto. Subir. A família cristã está fundada no sacramento do matrimônio entre um homem e uma mulher, sinal do amor de Deus pela humanidade e da entrega de Cristo por sua esposa à igreja. Aqui fala das 4 metas, né, que foi falado também na formação que nós tivemos no mês passado sobre como dinamizar a pastoral familiar. Quem ainda não teve acesso a esse conteúdo, fica gravado aqui no canal. Vamos lá. E nós finalizamos assim essa parte conceitual, né, com esse trecho do documento de Aparecida, que fala: em toda diocese se requer uma pastoral familiar intensa e vigorosa para proclamar o evangelho da família, promover a cultura da vida e trabalhar para que os direitos da família sejam reconhecidos e respeitados. E assim como nós começamos, nós queremos finalizar esse momento falando que o centro de tudo isso é Cristo, é por Cristo, com Cristo, em Cristo, Ele que é o bom pastor, né, que por ser um bom pastor, Ele é fiel. Eu sei que a gente apresentou muitas coisas que muitos devem estar se perguntando como fazer, né? Mas como o Rafael disse, se tem dificuldade, peça ajuda, mas pode crer que, como Deus é fiel, Ele vai sustentar a sua obra, né? Ele é fiel também na inspiração. Então, eu digo aqui para os coordenadores da região Bom Jesus, quando vêm me apresentar os desafios, as adversidades, né, que eles tenham coragem, né? Que, como nosso Senhor fala, né, Ele venceu o mundo. Então, em Cristo, nós somos mais que vencedores, né? E o Espírito Santo é o nosso pedagogo. Ele que vai nos iluminar, nos conduzir nessa atividade missionária e nos fortalecer para que a gente não desanime nas adversidades. Porque de graça recebemos, de graça nós temos que dar. Dedicação e gratuidade no serviço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.